Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto. E hoje eu vou trazer um estudo completo para vocês com relação às forças exógenas, sobre as arcas, sobre também seres de luz e seres interdimensionais que estão atuando no nosso planeta, auxiliando na transição planetária. Sobre o impeachment do BD, aliás, estão sendo realizadas várias manobras nesse sentido para que o processo possa ser iniciado oficialmente, efetivamente. É bom salientar aqui que não se trata de um pedido de impeachment. A gente sabe muito bem que o Loirão já sofreu inúmeros pedidos de impeachment, o Capitão, até o Lulu. Aqui, na verdade, é um caso totalmente distinto. Eles estão trabalhando mesmo para formalizar este processo. Então, é uma situação, é uma circunstância totalmente diferente. Então, o Mike Johnson, ele quer, de verdade, alavancar o impeachment do BD e muitas manobras estão sendo realizadas nesse sentido. Aliás, eles estão ajuntando provas e existe uma grande insistência, apoio, principalmente da maioria republicana, e que estão tentando obstruir a lei de divulgação, que vai colocar em xeque as agências, as corporações aeroespaciais, que seria a cereja do bolo da divulgação para pressionar e abrir a caixa de Pandora com relação à tecnologia reversa, a aurora boreal incomum em todas as partes do mundo, grandes fenômenos realmente incríveis que estão sendo constatados nos 4 cantos do planeta Terra. A gente vai falar um pouquinho sobre os seres de luz também. A reunião do Himalaia, ontem a Helena Danã, ela trouxe notícias realmente fantásticas com relação a uma reunião no Himalaia, uma base da Federação Galáctica de Mundos. É bom salientar aqui que não tem nada a ver com Robert L., também existe uma base da Confederação, que nos anos 60 foi abduzido, aliás, para tirar material genético, mas uma abdução benevolente, obviamente. Ele foi convidado, eu até não gosto de usar esse nome, nesse caso em específico, porque na verdade ele foi convidado para fornecer o seu material genético numa base da Confederação, Robert L., que é um denunciante francês também, assim como Helena, Jean-Charles Moyan, os 3 são franceses, ambos, né? Muito bem. E nessa reunião, na base da Federação Galáctica de Mundos, no Himalaia, se reuniram membros da Aliança Terrestre, membros da Federação Galáctica de Mundo, no caso, os extraterrestres. Aliás, Torran Eridion se fez presente nesta reunião, assim como seres do interior da Terra. 7 nações, 7 reinos da Terra foram representados nesta reunião. E foi uma reunião realmente maravilhosa, falando que a Terra, a população está assimilando a nova frequência. É claro que existem algumas zonas que são mais difíceis, principalmente na Terra Prometida, onde a dificuldade é muito maior dessa frequência poder se manifestar, ela é mais contida, retida, né? Existe um bloqueio, mas como um todo a humanidade está receptiva e está se transformando, está assimilando a frequência da 4ª e, por conseguinte, da 5ª densidade. Então foi uma reunião realmente sensacional e nós iremos comentar ainda nesta noite. Falou também, e estavam também presentes, representantes aqui da resistência, da Aliança Terrestre Humana, também se fizeram presentes. Então, nesta reunião, estavam presentes membros da Federação, da Aliança Terrestre, membros também do interior da Terra, de 7 reinos. Inclusive a Helena, que ele pode ver através dos olhos de Torran Eridion, e ouvir também, através de um dispositivo tecnológico, ela disse que ela viu Torran junto com um ser alto que se assemelhava muito a um elfo. O elfo, isso, os elfos, quem já assistiu O Senhor dos Anéis sabe muito bem como são os elfos. E diz que era um ser realmente idêntico, a característica de elfo. E a gente sabe que esses seres existem e eles estavam presentes também nesta reunião. E, aliás, ele usou um cinto de adaptação de densidade para estar na 3ª densidade, porque grande parte desses seres já estão na 4ª e na 5ª densidade. Eles sabem que é importante que nós estejamos também nas densidades superiores, até mesmo para garantir a sua frequência, porque está tendo alguns distúrbios. Então, vamos supor que a superfície acabe sucumbindo numa dominação, num controle dos escuros. Eles sabem que eles serão as próximas vítimas. Então, os seres do interior da Terra também estão compelidos em cooperar. Então, existe uma aliança ali, um acordo foi feito, onde os próprios seres do interior da Terra se prontificaram a auxiliar na transição e na ascensão aqui dos seres da superfície. Obviamente que também existem alguns seres
do interior da Terra, porque as pessoas imaginam o seguinte: todos os seres do interior da Terra são da quarta, da quinta densidade. Não, existem muitos reinos do interior da Terra que estão na mesma condição do nosso, estão na terceira densidade, e alguns têm muitos problemas, muitas dificuldades, e nem todos são benevolentes. Então a situação do interior da Terra, dos seres intraterrenos, é um tanto complexa. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Madurinho vota para reivindicar território da Guiana, sai pela culatra, enquanto venezuelanos ficam em casa. Então, a votação, o referendo, isso, fajuto, a gente sabe como é que é as coisas nesse país, foi um verdadeiro fiasco. Um fiasco porque ninguém compareceu às urnas, tá aqui a fonte para vocês, tá, meus amigos? O governo da Guiana deu um suspiro de alívio depois que um referendo destinado a aprovar a reivindicação da Venezuela sobre cerca de 2/3 do território do país sul-americano parece ter saído pela culatra. Pois é. Madurinho esperava aproveitar a reivindicação de um século do seu país sobre a disputa região em Esequibo para mobilizar o apoio público, mas assembleias de voto em todo o país estavam em grande parte silenciosas. Ninguém compareceu. No domingo, esse último domingo, enquanto a maioria dos eleitores evitava a questão. Ninguém queria comentar o caso. Interessante. Mas, no entanto, magicamente, a gente sabe, né? A gente sabe o que deu no resultado final. Muito bem. A participação pareceu tão desanimadora que o governo venezuelano foi amplamente acusado por analistas, não sou eu que estou dizendo, de surrupiar os resultados. Muito bem, então não teve repercussão nenhuma, foi um fiasco, a maioria dos eleitores simplesmente não compareceram às urnas nesse dito referendo, então, e ninguém quis comentar absolutamente nada, mas, meus amigos, eu fico pensando, o Madurinho, por que ele está fazendo isso? Ele está indo pro tudo ou nada. Porque se por um acaso isso não der certo, e a possibilidade, convenhamos aqui, meus amigos, a possibilidade de dar errado é 99,9%, é quase certo, será o seu fim político. Exatamente isso. A sua carreira, a sua carreira de ditador simplesmente vai ser interrompida. Compreenderam? Essa que é a verdade. Porque ele vai lidar com grandes forças mundiais. Então, as tropas americanas já estão postas, inclusive em Roraima, também o exército brasileiro já está postos, vai ter também o apoio da Inglaterra. Então, no meu parecer, aliás, não tem como não chegar a esta conclusão, ele está no desespero absoluto, por causa de recursos, e está indo pro tudo ou nada, e muito provavelmente vai ficar com nada. Porque assim, meus amigos, vejam só, para você invadir, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, que isso é fato, tá? É um fato que isso aí pode ser aplicado em qualquer país do mundo, em qualquer situação bélica mundial. Se um país quer invadir o outro, ele tem que ter muita bala na agulha, mas muita bala na agulha, muitos recursos. Uma coisa é você se defender de uma invasão, e outra é você tentar invadir o outro país. Nesse caso, você tem que ter muitos recursos. E a gente sabe que a situação desse país é totalmente precária. Não tem como medir forças, é óbvio. Se a Guiana não tivesse apoio dos Estados Unidos, não tivesse da Inglaterra, é claro que simplesmente seria como tirar um doce de um pequenino, de uma criança. Mas não é o caso aqui. Então, sinceramente, isso vai ser um suicídio político e militar por parte do Madurinho. É claro que será desagradável caso isso seja sacramentado, porque, queira ou não, o Brasil vai se envolver, porque a única passagem para a Guiana é em Roraima, não tem outro lugar. Tá? Vou ser bem claro aqui para vocês. E qual será a consequência geopolítica disso? A consequência é que todas as pretensões da Pátria Grande vão cair pelo ralo. Acabou, assim, já foi. Porque o governo brasileiro vai ter que apoiar a Guiana, assim como os Estados Unidos e assim como a Inglaterra. Não tem outra opção. A possibilidade de apoiar, caso um apoio militar ao Madurinho, não existe, meus amigos. Para isso, ele teria que ter, como eu havia dito na última explanação, o governo brasileiro teria que ter apoio tanto dos eleitos, do povo brasileiro, assim como dos militares. Ele não tem nenhuma coisa e nem outra. Tem que ter apoio mesmo. Por que vocês acham que o Putin fez aquela operação especial na Usante? Porque a maioria do povo russo apoia. Quando os Estados Unidos trouxe dinheiro, bilhões e bilhões de investimento nessa batalha por procuração lá na Usantia, é porque a grande parte do povo americano apoiava. Agora não apoia mais. Mas no início tinha um apoio total do povo. Okay? Isso serve também na Terra Prometida, sempre foi assim. Se você começar uma batalha sem apoio popular, você já começou perdendo. E você também tem que ter o quê? Apoio dos militares. Caso contrário, esquece. Esquece. Sem falar também, meus amigos, que tem a questão política.
O Brasil precisa dos Estados Unidos. O Brasil, assim, tem vínculo direto, inclusive, com o exército americano. Aliás, o exército americano e o exército brasileiro, eles fazem treinamento juntos. Todo mundo sabe disso, e isso é de longa data. Então, simplesmente, essa possibilidade está descartada. Vamos para o próximo. E aqui, fonte, agência do Senado, tá, meus amigos? A fonte está aqui para vocês. Mourão critica a diplomacia de Lulu e alerta para conflito na América do Sul. Muito bem. Isso aqui acho que foi eu acho que é o tópico mais emblemático com relação ao assunto, mais contundente. O senador, o Mourão, né, dos republicanos do Rio Grande do Sul, aqui um abraço para os nossos amigos gaúchos, em pronunciamento no plenário na segunda-feira, hoje é terça-feira, já estou perdendo o tempo, declarou estar preocupado com o impacto da fala do presidente, né? Isso, na COP28, foi realizado agora há pouco, que, aliás, o Benjamin Fuford fala bastante, foi um fiasco, viu, mas essa COP28 foi um verdadeiro fiasco, eles esperavam arrecadar trilhões com a agenda verde e parece que vão ficar com apenas 500 milhões, foi realmente um desastre para as pretensões dos globalistas. Que é realizado até 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes, Mourão criticou a proposta de Lulu sobre a criação, aqui a fonte e a agência do Senado, o site oficial do Senado, ok? Muito bem. Sobre a criação de uma governança global para questões do clima. Muito bem. E ele continua. A Liga das Nações não prosperou. No segundo confronto mundial, emergiu organizações da ONU no Lulu, que ao longo dos últimos anos tem se mostrado totalmente ineficiente. E bota ineficiente nisso, porque a principal prerrogativa da ONU no Lulu é garantir a segurança e a paz. E claro que eles não estão conseguindo isso, eles estão falhando miseravelmente. No sentido de impedir que conflitos ocorram e de que desencarnes e atentados continuem nos anos a abalar quase que diariamente. É verdade, isso tudo que o Mourão disse é a pura verdade, meus amigos. Você pode até não gostar dele, mas ele falou aqui a verdade. Imagina em tema tão complexo como a questão da transição energética. Se americanos e chineses não se sentarem à mesa, não vai haver acordo nenhum, obviamente. Chega a ser até infantil, chamou aqui de infantil. Isso aqui é infantil. Esta ação do atual presidente, disse o senador Mourão, eleito no Brasil. Nosso governo tem o dever de trabalhar assim. É interessante, meus amigos, que aqui mostra novamente que, infelizmente, eu não queria falar isso, mas é um fato. Infelizmente, o governo brasileiro continua com o pé em duas canoas. Aqui é uma pauta, a gente sabe, a pauta verde, do Pacto de Paris, é uma pauta que beneficia única e exclusivamente os metacapitalistas, e o Lulu está defendendo, infelizmente. É complicado. Uma hora ele defende o urso, uma hora, quer dizer, ele pisa na bola, ele quer agradar todo mundo. Aí fica difícil, quer servir dois senhores. E na geopolítica, pessoas que agem dessa forma acabam tendo um final infelizes. Nosso governo tem o dever de trabalhar assim, sob a pena de vermos um conflito em nossas fronteiras. E pior ainda, vermos aumentar o êxodo de refugiados. Então está preocupado. Obviamente que haverá mais refugiados venezuelanos, da Guiana eu não acredito, população pequena, sejam guianeses para dentro do nosso território, especificamente para dentro do estado de Roraima. Estado que até hoje não é perfeitamente integrado ao restante da nação, exatamente. É um estado, assim, um pouco desprezado, vamos colocar dessa forma, uma vez que há mais de 10 anos se luta para que se estabeleça uma linha de transmissão para a produção de energia do centro-sul do país para o estado de Roraima, que até hoje consome energia produzida por usinas termoelétricas a óleo, enfatizou. Fonte, agência Senado. Muito bem, esta aqui é a situação. Meus amigos, eu não entendo, parece que o flash solar, essas energias exógenas, estão fazendo certas pessoas cometerem certas atitudes realmente, no mínimo assim, meus amigos, controversas. Não é controversas não, insanas. Parece que, sei lá, porque, sinceramente, o Madurinho está indo pro tudo ou nada. E a possibilidade dele perder é muito grande, meus amigos. É o que posso comparar com o futebol, sem comparar, de vez em quando a gente dá uma olhadinha, é como se tivesse que o Flamengo, por exemplo, ser campeão brasileiro fazendo 17 gols de saldo. Não dá, quer dizer, não tem como. Não tem como. E ele tem essa esperança. Ele tem essa esperança. É absurdo. Quer dizer, a possibilidade de perder é quase certa. Mas ele vai pro tudo ou nada. E outra, quando eu falo tudo ou nada, é tudo ou nada mesmo, meus amigos. Se ele perder, ele provavelmente vai perder, inclusive vai ser destituído do poder. As consequências serão catastróficas no Madurinho. Não é simplesmente perder a batalha, o confronto. Ele também está colocando em risco a sua gestão. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, aqui o Mike Johnson, está a fotinho dele aqui na tela, explica por que Biden deve ser sujeito a impeachment.
O presidente dos Estados Unidos, BD deve ser alvo de impeachment por obstrução de uma investigação sobre supostas irregularidades cometidas por membros de sua família, disse o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, à Fox News. Fonte, Fox News. Abre aspas. Isso tornou a medida necessária? Eles, membro da Câmara, e eu trabalhamos 2 vezes na equipe de defesa do impeachment de Loirão, quando os democratas usaram isso para fins políticos, partidários, descarados. Condenamos esse uso. Agora a questão é diferente, explicou Johnson. Ele disse que vários comitês de jurisdição estão fazendo um ótimo trabalho para encontrar provas de irregularidade entre o BD, mas a Casa Branca estaria escondendo milhares de páginas de provas. Então é uma situação completamente diferente, porque no caso do Loirão foi um mero pedido que não prosperou. O que eles querem é iniciar um processo formal. Tá? Então, são coisas totalmente diferentes. Muito bem. Vamos para o próximo. Congresso pretende realizar votação para iniciar inquérito de impeachment de BD. Votação para início de inquérito de impeachment deve ocorrer na próxima semana. Então, vejam só, vai ter essa votação de inquérito, aí haverá uma investigação. Depois dessa investigação, eu estou mostrando aqui as etapas desse processo. Haverá uma investigação. Se eles acharem provas contundentes, aí começa a votação, o processo formal de impeachment do BD. Congresso, aqui Fox News, Congresso pretende realizar votação para iniciar inquérito de impeachment de BD. Os líderes republicanos da Câmara esperam realizar uma votação formal na próxima semana. Então, isso não deve demorar muito. Se isso acontecer, deve ocorrer no máximo até o início de janeiro. Então, vamos supor que todas as etapas sejam cumpridas. Vamos supor. Então, esse processo deve estar encerrado até o final de janeiro de 2024. Uma medida iniciaria formalmente o inquérito de impeachment do presidente BD, e Fox News. Muito bem. A revelação de que o Congresso poderá em breve considerar o impeachment do presidente ocorre logo depois que o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, aqui, divulgou registros bancários intimados mostrando que uma entidade de propriedade do filho do BD, o Hunterzinho, BD, havia feito pagamentos mensais diretos ao seu pai, né, o Bidezão. Muito interessante. Interessante evidências. As evidências estão aparecendo para fundamentar este processo, a votação, no caso, e formalizar todo o processo. Sem solução de 2 estados, o conflito Israel-Palestina será o motor da instabilidade, dizem os Estados Unidos. O principal aliado de Israel no conflito já deixou mais de 16 mil palestinos desencarnados só na faixa de Gaza desde o início de outubro. Os Estados Unidos defenderam a solução de 2 estados para o fim da batalha, que abala a estabilidade na região. A declaração é do secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin. Abre aspas, a solução de 2 estados continua a ser a única forma viável. Aliás, a gente já falou isso inúmeras vezes. E por que não fizeram isso antes? Vão esperar o quê? Desencarne de milhares e milhares de pessoas nesse confronto interminável. É óbvio que esta é a única alternativa. Não me diga, secretário de Estado aqui, o Lloyd Austin, viável de sair desse conflito trágico e sem um horizonte de esperança. O conflito Israel-Palestina continua a ser um motor de instabilidade, insegurança e sofrimento humano. Puxa vida, né? Isso aí é hipocrisia, mas não vou falar. Nem vou entrar no mérito. Afirmou durante o Fórum de Defesa Nacional Ronald Reagan na Califórnia. Então já existe uma pressão muito grande dentro do próprio Estados Unidos, dentro do próprio Partido Democrata, para que haja uma resolução pacífica e duradoura, para que isso possa ser estancado, essa ferida possa ser estancada de uma vez por todas. Porque, afinal de contas, muitos interesses externos e internos querem que esta ferida fique exposta ad eterno. Ad eterno. Muitos interesses bélicos, interesses financeiros, escusos, de ambos os lados. Então isso tem que acabar de uma vez por todas. Isso com certeza é mãozinha também dos chapéus brancos. Agora retornando para a questão de exopolítica, vamos associar com a informação. O Timóteo, meus amigos, a gente pensava que o Cal Newell foi cogitado, inclusive, mas é como eu digo, uma coisa é que nem técnico de futebol, né? Então ele é cotado para assumir, por exemplo, o cargo de técnico da seleção brasileira, mas na hora H é que realmente se decide. E foi a mesma coisa com a questão da ARO do Pentágono. Timóteo Philip é nomeado novo diretor da ARO. Olha aqui, um comunicado diz, abre aspas, Philip traz para a ARO amplas experiências e coletas de inteligência, geoespacial e gerenciamento de missões, conhecimento que é fundamentalmente para permitir que componentes do Departamento de Defesa, DOD e da comunidade de inteligência identifiquem, caracterizem e resolvam com sucesso fenômenos anômalos não anormais. Então, o Kirkpatrick, ele se aposentou, ele foi criticado pelo David Crash, muitos denunciantes não queriam mais se apresentar por causa das suas ações arbitrárias. Agora ele foi substituído. Vamos dar um voto de confiança aqui para o Timothy Phillips. Eu conheço muito pouco sobre ele, aliás, nem o Michael Salla comentou nada,
Estou sendo sincero aqui para vocês, então vamos aguardar. Vamos aguardar. Porque pior que o Kiki Pato, que eu acredito que ele não seja. Esses 5 políticos, aqui, ó, do Rony Vernet, que é ufólogo brasileiro, aliás, ele esteve presente na Conferência do México, né, do Jaime Mussan. Esses 5 políticos estão a tentar acabar com a lei de divulgação do fenômenos anônimos não identificados, o APS, para proteger os interesses do complexo industrial militar contra os interesses dos Estados Unidos e também do cidadão do mundo. Que post do... Interessante que nessa lista aqui, nessa lista está ao centro o Mike Johnson, que se reuniu com o loirão Mar del Lago, que está, de fato, meus amigos, se embrenhando com todas as suas forças para que o impeachment do Biden possa se tornar uma realidade. Ele está sendo criticado pela grande mídia, mas nesse requisito ele está pisando na bola aparentemente. Aparentemente. Como eu havia dito para vocês, o próprio Torrano Dion, ele disse que esse plano foi tão bem elaborado que irá surpreender a todos. E quando fala surpreender a todos, com certeza vai surpreender a mim, vai surpreender o Michael Salla, os maiores especialistas de exopolítica, porque isso é um xadrez 4D. Então é muito difícil a gente entender todos os detalhes. Mas a gente pode chegar a algumas conclusões. Daniel Shenhan, um advogado de divulgação de obras, identifica indivíduos e agentes de corporações importantes que tentam neutralizar a lei de divulgação de obras de 2023. Nesse artigo, o Christopher Sharp analisa as afirmações de Shenhan sobre as diferentes partes envolvidas na batalha sobre o destino da UFDA, né, do caso da divulgação, que pode ser envolvido ainda na semana. Daniel Shenhan expõe 5 republicanos poderosos que bloqueiam a lei de divulgação de obras enquanto o tempo passa. Timeline aqui, muito bem. Que post do Dr. Michael Salla. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo, eu aqui destaquei os principais tópicos. Shenhan apontou que a única posição da legislação WAP vem de 5 republicanos influentes. O senador Wicker, Mitch McConnell, líder da minoria do Senado, porque a maioria é democrata, no caso ao que se refere ao Senado, diferente da Câmara dos Deputados, tudo bem. Os representantes Mike Turner e Mike Rogers, e o Mike Johnson, que é o atual presidente da Câmara. Agora a gente já conhece todos os personagens. Vamos falar um pouquinho sobre o envolvimento de alguns, não de todos, mas de alguns com as agências aeroespaciais, com as corporações aeroespaciais, que seriam o alvo desta nova lei, coincidentemente. Óbvio que não é coincidência, né? Isso não é por um acaso. Eles têm realmente interesse nisso, obviamente. 98% de todos no Congresso apoiam esse projeto, 98%. Esses 5 são a verdadeira pedra no sapato. 5 contra toda a Câmara do Senado e os deputados. E eles querem alterar a lei. Eles querem poupar as agências aeroespaciais. Interessante. Já disse a Liberation Times, Liberation Times, que é o autor do artigo, do site, melhor dizendo, que a resistência contra a linguagem UAP é liderada pelos representantes Mike Rogers, esses dois aqui. Realmente, quem é o pivô de tudo dessa resistência é o Mike, os principais personagens, no caso, é o Mike Rogers e esse tal de Mike Turner, presidente do Comitê de Serviços Armados do Comitê de Inteligência da Câmara. Shenhan e outras fontes revelaram que ambos os indivíduos enfrentaram pressão. Shenhan. Eles sofreram pressão de empreiteiros privados de defesa da comunidade de inteligência, influenciando a sua posição. Shenhan afirma, esse Shenhan, para quem não sabe, ele é advogado. Meus amigos, esse é um grande advogado. Ele está na causa de divulgação de obras há muito tempo. Ele parece o Dr. Brown, sabe? De Volta para o Futuro, né, gente? O Dr. Brown, cabelão, assim, tudo descabelado, cabelo branco. Mas é uma pessoa muito boa. Aqui, abre aspas. Os 2 presidentes foram procurados pela indústria aeroespacial privada e pela CIA. Puxa vida, tiveram uma conversinha antes, né? Com as empresas, olha só. E pela CIA. Inclusive, teve uma entrevista há pouco, o Upnice, Jamie Coppel e o George Knapp, falando sobre o coronel Felipe Corso, justamente, que recuperou várias naves acidentadas e que algumas tecnologias reversas foram bem sucedidas dessas espaçonaves. E, inclusive, o coronel Felipe Corso, ele terceirizou a engenharia reversa de quem? De quem? Dessas mesmas indústrias aeroespaciais, privadas, justamente, que prestavam serviço para o governo. Que coisa, não? Aqui, muito bem. Só coincidência. Claro que não, né? Pois é. Quem sabe que ofertas positivas foram feitas para contribuições adicionais de campanha ou tipo de ameaça eles foram feitas? O pessoal das corporações secretas da CIA é capaz de realizar. Fecha aspas. Fonte indica a Liberation Times que o Gabinete de Acesso Global, OGA,
da CIA trabalha em estrita colaboração com a direção de operações na condução de missões de recuperação envolvendo naves acidentadas ou desembarque de origem não humana, tanto de naves acidentadas como o quê? De seres extraterrestres. Vamos colocar a linguagem aqui em português claro, para que todo mundo entenda. Já acrescentou, abre aspas, a diretoria de operação é o cachorro que abana o rabo da CIA. É, assim, são os rock, entendeu? É, isso aí, são os rock. É, isso, os capachos da CIA. Segundo Sheehan, a CIA é responsável pela dispersão de materiais não humanos para empresas aeroespaciais, confirmando tudo aquilo que o coronel Philip Corso já dizia no seu livro Um Dia Depois, grande livro, hein, se você puder ler, não sei se tem em português, Um Dia Depois de Roswell. E diz ele, a Radiance Technologies, Radiance Technologies, é um dos seus mais novos clientes, que, nossa, é muita coincidência. Aqui, a Lockheed Martin, vários denunciantes, mas inúmeros denunciantes, já acusaram a Lockheed Martin de desenvolver tecnologia reversa e estar em posse de várias naves acidentadas. A Raytheon, agora, a Radiance Technologies, recebe aspectos específicos e discretos da tecnologia para tentar descobrir. Sheehan disse que os 3 empreiteiros poderiam estar potencialmente sujeitos a ações judiciais devido aos alegados acordos com a CIA, comentando. Então, o Sheehan vai processar ele. É exatamente isso. Abre aspas. Isso torna essas empresas específicas sujeitas a enormes ações judiciais. A T-Trust, por parte de outras empresas que estão tentando ser honestas, tentando competir contra elas. Falando no jornal de George Knapp, o ano passado, Tim Tinsley, presidente da Radiance Technologies, disse, presta atenção, isso ele falou na cara do George Knapp, olha só, abre aspas, estou esperando por um desses. Eu adoraria, eu quero uma nave espacial, eu quero trabalhar em tecnologia alienígena. Quando Knapp perguntou se ele aceitaria um contrato para descobrir como funciona um OVNI. Poxa vida, isso aqui é confissão, é praticamente uma confissão. Meus amigos, como a coisa está escancarada, está na cara dura mesmo, é impressionante. Eu acho que isso é feito deliberadamente para que o público em geral, porque as pessoas falavam, a teoria da conspiration, né? Agora as pessoas estão mudando de opinião, porque está tudo sendo exposto. E eles estão revelando isso, parece que eles não conseguem mais esconder. E está tudo cada vez mais claro, nítido. Qualquer pessoa com o tico, né, com tico e teco funcionando, consegue entender o que está acontecendo. Impressionante. Aqui está ele, aqui, ó, fotinho dele. O representante Rogers também parece estar familiarizado com os funcionários da Radiance Technology. Em 2020, foi um convidado de honra quando a Radiance celebrou seu 20º aniversário com a cobertura de uma nova instalação de 104 mil pés quadrados em Woodsville. No evento, o representante Rogers, que é o deputado que está contra essa lei, querendo proteger as agências aeroespaciais, na prática é isso, disse, prestem atenção. Quando você olha para o que o Radiance está trabalhando, não está apenas na vanguarda do que esta cidade está fazendo. Está na vanguarda do que precisaremos no futuro. Tecnologia alienígena? Reversa? Acho que é, hein? Enquanto tentamos defender nosso país, lutar as batalhas do futuro, a IA, inteligência artificial, cibernética, hipersônica, todas essas coisas são essenciais para podermos travar as batalhas do futuro. E vocês estão na vanguarda disso. Na vanguarda tecnológica. Funcionário, é o Rock, a Radiance. Rogers, Mark Turner, quem diria? Aqui, meus amigos, um simples site conseguiu ajuntar as peças e desmascarar a intenção desses trevosos. Interessante. Aqui. O projeto sobre supervisão governamental comentou anteriormente que representantes Rogers é um exemplo notável de como esse nexo entre Congresso e a indústria de defesa pode potencialmente influenciar a política e os gastos. Notavelmente, no início desse ano, o deputado Rogers, tá aqui ele, olha aqui, olha o dito cujo aqui, tá ele aqui, do lado do Tim Bucker, esteve envolvido em um confronto acalorado com o defensor dos OVNIs e colega deputado republicano, o Matt Gaetz. Enquanto isso, fontes informaram ao Liberation Times que outro defensor de UAPs, o deputado Tim Bucker, está sendo alvo do deputado Rogers. Então, o Rogers e o Turner, o Mike Rogers, você com certeza ouviu o passarinho azul, isso, ali, para destituí-lo do cargo, estão perseguindo o Tim Bucker, estão perseguindo a Ana Paulina Lula, que são do mesmo partido. Olha que impressionante isso, meus amigos. Que impressionante. Agora, eu penso o seguinte. O mais importante da divulgação não é a divulgação, mas é a assimilação da população. Ou seja, as pessoas ficarem condicionadas, é chamar a atenção do público. E com certeza, esse objetivo está sendo alcançado.
a repercussão que está tendo no mundo, cada vez mais, isso está aumentando, cada vez mais, é nítido, principalmente num canal como o do Tucker Carlson, né, com mais de 7 milhões de views, canais, grandes canais de YouTube, quando eu falo de grandes canais, são de milhões, tem milhões e milhões de alcance, mesmo a televisão aberta dos Estados Unidos já falando sobre o tema, e as pessoas estão percebendo, meus amigos, que isso aqui é uma grande falcatrua, que é uma verdadeira sacanagem, porque está explícito cada vez mais. Então, no meu parecer, esta seja a intenção, e de repente, essas empresas, olha, presta atenção, meus amigos. A Cabal começa a se destruir quando eles começam a se entregar uns aos outros, entregar a cabeça um dos outros. Muito provavelmente, a Lockheed Martin, essa Radiance aqui, essa empresa aeroespacial, estou dando uma suposição, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é algo para ser considerado. Chegou ali com, olha, é o seguinte, Mike Johnson, é o seguinte, a gente vai entregar as provas contra o BD, a gente vai entregar a cabeça do BD, ele vai ser destituído, mas protege a gente aí. Dá um jeitinho essa lei aí, muda os termos da lei, não precisa nem mudar, só muda esses termos aí, entendeu? Porque senão a gente vai responder na justiça e a gente vai pra cadeia, né? Porque o resultado é esse, né? A gente vai acabar tudo, então vamos fazer um acordo. Pode ser, é uma possibilidade, e não pode ser descartada, não. Existe grande chance de algo desse gênero estar acontecendo, óbvio que é uma suposição, mas faz muito sentido, muito bem. Se faz muito sentido mesmo. Sherhan acrescentou, abre aspas, eles estão tentando retirar as provisões de domínio iminente. A indústria espacial está resistindo fortemente, não querendo abrir mão dos direitos de patentes sobre as tecnologias que obtiveram dos OVNIs, dos extraterrestres. De acordo com Sherhan, os bastidores e da maioria do Senado, Chuck Schumer, que propôs a lei de divulgação de OVNIs com o senador Mike Hunt, está lutando para manter a linguagem intacta, não vai mudar uma vírgula. E o senador Schumer se recusou a dizer para substituir o Conselho de Revisão Independente pela ARO e as disposições de domínio iminente dentro do projeto de lei Schumer, porque se eles acharem que poderiam escapar impunes, basicamente terão rendido todo o esforço. A BBC, meus amigos, vai lançar aqui um drama sobre Gary McKenna, um hacker escocês que invadiu o sistema da NASA no Pentágono. O Gary McKenna simplesmente comprovou a existência do programa solar, o Andra, e agora vai ter o quê? Vai ter um documentário da BBC sobre a vida e história dele e o programa solar, o André. Estamos vivendo em novos tempos. Novos tempos. Impressionante isso aqui, meus amigos. Isso aqui, com certeza, faz parte do plano de divulgação. O Gary McKenna provou a existência. Falou bem claro. Os Estados Unidos trabalham com extraterrestres, existem naves antigravidade, ele expôs tudo. Tudo! Confirmando todas as alegações do Bill Tompkins. A história de Gary McKenna sobre invadir a NASA e o Pentágono e ver uma planilha de transferência de frota para frota. Tá entendendo isso? Ele pegou uma planilha de oficiais extraterrestres sendo transferidos pelo governo dos Estados Unidos. Só isso. E uma grande nave espacial em forma de charuto é provavelmente a história mais citada em apoio ao programa espacial secreto chamado Solar Wonder, envolvendo espaçonaves de engenharia reversa. É bom que finalmente esteja sendo feito um longa-metragem documentado sobre o que ele viu e posteriormente vivenciou. A BBC Land Drama vai lançar um drama aqui, um longa-metragem, sobre Gary McKenna, um hacker escocês que invadiu o sistema, o supercomputador do Pentágono. Fantástico aqui, post do Dr. Michael Salla. Isso aqui com certeza é um dos gatilhos da divulgação mundial. Sem sombra de dúvida. Agora vamos para o nosso tema principal. Aqui. Helena Danã. Os extraterrestres, aqui post da Helena Danã. Os extraterrestres Steven Spielberg, em seu filme de 1977, ano que esse que vos fala nasceu. 1977. Em 1977 também, nós tivemos grandes coisas acontecendo em 1977. Teve o comandante Virilon, que apareceu na BBC de Londres, onde interrompeu a transmissão de TV. E em 1977, nós tivemos esse filme icônico do Steven Spielberg, Encontros do Terceiro Grau. É, isso aí. À direita, um ET mumificado peruano. Interessante aqui a semelhança. Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Esse filme é muito bom. Aqui. À direita, os ETs mumificados peruanos. Impressionante, meus amigos. Isso aqui é o do filme do Spielberg, 1977, como eles foram retratados, reproduzidos, e as múmias de Nazca, que foram apresentadas no Congresso mexicano pelo Jaime Maussan. A semelhança realmente impressiona. Eu diria que são os mesmos seres. Aliás, eu vou perguntar, como que eram esses seres, né? Porque aqui é só uma múmia, né? Como que eles eram realmente, como eles se assemelhavam? Parece que aqui nós já temos a resposta. Parece que foi feito por computador. Impressionante. Impressionante. Parece aquelas reconstituições feitas por computador.
A descoberta extraordinária no caso dos corpos dissecados de Nazca, aqui. Dr. Dave Ruiz, medicina legal, encontrou vascularização ao redor dos ovos, confirmando que eles estão em desenvolvimento. Então, essa hipótese de serem enxertos de ossos de animais com humanos foi totalmente descartada, como foi apresentado no primeiro laudo. Eu acho que essas pessoas vão ter que se retratar. Inúmeros sites, meus amigos, inúmeros sites ficaram desmentindo, tendo isso como a teoria da conspiration, e agora eles com certeza vão ter que se retratar, vão ter que pedir desculpas. Obviamente que não vão fazer isso, mas deveriam. Aqui, não perca a segunda audiência para o dia 7 de novembro, tal, muito bem, isso aí já aconteceu. Nova análise. Múmia tem 30% de DNA de uma espécie desconhecida. Nova análise, aqui mais recente, atualizado. Informação atualizada para vocês. O mistério das múmias apresentadas no México está se aprofundando depois que uma análise afirmou que o DNA de pequenos cadáveres não é humano, mas de uma espécie desconhecida. Então está comprovado que 30% da composição do DNA desses seres não tem origem humana. Os outros 70% estão sob análise ainda. Então isto realmente descarta qualquer possibilidade desses seres terem sido frutos de enxerto, como se fosse o Frankenstein, de enxerto entre animais e seres humanos, ou seja, eles são totalmente autênticos. Moção disse ao Congresso, esta é a primeira vez que a vida extraterrestre é apresentada desta forma. Temos um exemplo claro de espécimes não humanas sem relação com qualquer espécie conhecida no nosso planeta. O público tem o direito de saber sobre as tecnologias e os seres não humanos. Essa realidade une a humanidade em vez de nos dividir. Não estamos sozinhos nesse vasto universo. Devemos abraçar esta verdade. Grandes palavras aqui do Jaime Mussa. Fantástico isso, meus amigos. Como essas múmias têm mais de 1000 anos, existe um... E eu acredito que elas não sejam realmente extraterrestres. No meu parecer, aliás, existem vários indícios fortíssimos nessa direção. Para mim, eles são seres do interior da Terra. É bom salientar aqui que, em outros tempos, os seres do interior da Terra conviviam com seres da superfície. Aliás, existia uma interação entre os seres do interior da Terra e da superfície, confirmado pela própria Helena Danã, em vários indícios históricos e arqueológicos. Até mesmo os índios, histórias antigas, os índios falam dessa interação. E muito provavelmente seja este o caso. Moção acrescentou que os dois cadáveres têm ossos resistentes, não têm dentes e contêm implantes feitos de cadímio. Metal maciço e branco prateado, ósmio, metal branco azulado, elementos raros na Terra. Ele revelou em setembro que 30% do DNA era desconhecido, mas só recentemente surgiram alegações de uma espécie desconhecida. Os números foram submetidos à datação por carbono pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, que determinou que os corpos tinham mãos com 3 dedos, não tinham dentes e tinham mais de 1000 anos de idade, afirmou Moção. Moção disse ao Congresso em setembro: essas espécies não fazem parte da nossa evolução terrestre. Esses não são seres que foram encontrados após os destroços de um OVNI. Então, não tem origem OVNI acidentado. Muito bem. Eles foram encontrados em minas de diatomáceas, algas, no caso, e posteriormente fossilizados. Então, existe uma grande probabilidade, sim, e eu acredito piamente nisso, que são seres provenientes do interior da Terra. Este tema aqui é bem interessante, meus amigos, bem interessante. Bom, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Em 1995, o ex-funcionário da NASA, tá aqui a fotinho dele, o Ken Johnston, revela segredos e fotos sobre pouso na Lua. Olha só. O ex-funcionário da NASA, o Ken Johnston, era engenheiro da Boeing. Da Boeing. É bom frisar aqui, meus amigos, que a Boeing, assim como a Northrop Grumman, Lockheed Martin, todas elas terceirizaram engenharia reversa para o complexo industrial norte-americano, segundo o próprio Coronel Curso. O ex-piloto de combate, o piloto de testes da Grumman Aerospace, ele também foi fuzileiro naval e piloto do caça F-4, além de funcionários da NASA por 23 anos. 23 anos foi funcionário da NASA. Trabalhando como piloto-chefe de testes do módulo lunar no Centro de Naves Espaciais Tripuladas em Houston. Ele revelou, abre aspas, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam na superfície lunar, Neil mudou para o canal médico e falou diretamente com o médico-chefe dizendo, então tem um canal médico, ele mudou. Isso aqui ele é uma testemunha ocular. Eles estão aqui. Olha. Estão aqui. Os extraterrestres. Estão estacionados na lateral da cratera. Estão nos observando. Confirmando Bill Tompkins. Bill Tompkins, mesma opinião, e o Dr. Steve Greer. Pena que as pessoas pegam essas histórias e depoimentos de astronautas e deturpam tudo. Deturpam tudo com teses totalmente mirabolantes. Sem sentido nenhum. Como, por exemplo, Terra plana. Esta aqui é a verdadeira história. Tá, meus amigos? Muito bem. Além disso, vejam só. O projeto NOVA,
era um projeto onde eles iriam estabelecer uma base na Lua, e nessa base da Lua eles iriam chegar até Marte e os confins do universo. O projeto Nova foi engendrado pela Aliança da Terra, foi fomentado pela Aliança da Terra e foi frustrado. Quando eles chegaram na Lua, numa cratera, eles foram cercados por Maitra de Nebo, e disseram o seguinte: peguem umas pedrinhas aqui, façam um teatro e caiam fora daqui, porque esse projeto Nova simplesmente nós não vamos admitir. Não vamos admitir. E acabou. Eles foram simplesmente expulsos. Existem amplas testemunhas, se vocês quiserem, mostro. As evidências sobram. São múltiplas evidências. Continuando. Além disso, no laboratório de redação lunar, quem foi o diretor do departamento de controle de dados e fotos? Responsável por todas as fotografias. Presta atenção. Ele foi responsável por todas as fotografias e dados gerados pelos cientistas, colaboradores de todo o mundo. Presta atenção. O quem? Aqui. Muito bem. Ele também produziu e editou catálogos de informação de amostras lunares da NASA para cada uma das missões do pouso lunar. Então, em 2018, ele decidiu tornar públicas as evidências da manipulação dessas imagens das missões lunares Apollo e publicar seu livro. Então, ele fala que as imagens elas tiveram que ser editadas, porque ao redor dos astronautas tinham Maitra e naves alienígenas. Então, eles tiveram que maquiar para vender essa história, né? Que eles foram para lá, né? E tudo deu tudo certo, tudo maravilhoso, para tentar esconder, acobertar este incidente. E ele escreveu esse livro aqui, meus amigos. Kim Mons, revelando a missão negra da NASA. Aqui, Kings Mon. Pesquisa, tradução, aqui, Fernando Ufo. Bem interessante. Muito legal. Em 1968, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi filmado. Ok? Muito bem. Um filme marcante de Stanley Kubrick. No filme, a humanidade encontra um objeto misterioso, obviamente artificial, enterrado sobre a superfície lunar. A imagem do estúdio de pouso na Lua, criado por Kubrick, foi feita de antemão, caso eles não quisessem que o mundo visse a nave extraterrestre na Lua. Então vejam, eles tinham medo que isso acontecesse, porque eles sabiam já da existência dessa base extraterrestre na Lua, então eles tinham o plano B. Chegaram ao Kubrick, é o seguinte: a gente vai fazer uma missão na Lua, só que a gente vai ter que esconder a nossa tecnologia, porque na verdade esses foguetes não chegam na Lua, mas tecnologia antigravidade chega, tecnologia de portal, nós temos tecnologia. Então, primeiramente, nós temos que esconder essa tecnologia. E segundo, a gente pode ser recebido, né, por alguns anfitriões nada legais ali, né, na Lua, que são os Maitra, que tem base lá. E se caso isso acontecer, vamos encomendar aqui um filminho, é bom, efeitos especiais, faz o filme, bonitinho, e se tudo der errado, a gente usa o seu filme, entendeu? Foi isso que aconteceu. O Dr. Steve que confirma toda essa história, Michael Salla, todos, tem até os parentes dos astronautas, se vocês quiserem, eu mostro tudo, não tem problema nenhum. A filmagem de estúdio de pouso da Lua criado por Kubrick foi feita de antemão, caso não quisesse que o mundo visse a nave ter a Lua. Oi? Kubrick? Como? Kubrick, desculpem. Kubrick, muito bem. O palco de 2001, com todos aqueles cenários lunares, foi filmado em 1968, logo antes do pouso da Lua, em 1969. O pesquisador Jay Winder passou 15 anos investigando a estranha morte de Stanley Kubrick. Winder acredita que fomos à Lua, mas que vimos na Terra foi um vídeo completamente encenado, utilizando um set de filmagem lunar de Kubrick. Muito bem. Fantástico. E as evidências aqui, se vocês quiserem, posso apresentar para vocês. Por exemplo, na época do pouso da Lua, Tompkins trabalhava para a TRW. A TRW, trabalhava para a NASA, na Northrop Grumman, e o William Tompkins testemunha também, ocular, na TRW. Uma empresa aeroespacial líder que construiu o primeiro satélite da NASA, o Pioneer I. Aqui imagens do William Cooper, ainda bem jovem, ainda por sinal. Em 1973, Tompkins foi nomeado para o grupo de trabalho do futuro Centro de Operações de Lançamento. Tompkins participou de muitas reuniões confidenciais sobre o futuro do programa Apollo e de um ambicioso programa espacial da Marinha chamado NOVA, para estabelecer secretamente guarnições militares na Lua, em Marte e sistemas estelares próximos. Ou seja, uma estação na Lua, e nessa estação da Lua eles vão chegar até Marte, de Marte até os confins do espaço. Aliás, esse é o mesmo projeto dos acordos Artemis nas missões lunares. Interessante. Ou seja, segue o mesmo script, oficialmente. Os pousos da Apollo na Lua foram apenas o primeiro estágio, um ambicioso plano de 4 etapas para a Nova. Estágio 2 do Nova era colocar 10 mil pessoas na Lua. Estágio 3 era colocar bases em Marte e outros corpos planetários do Sistema Solar. E, finalmente, no estágio 4, era colocar bases da Marinha tripuladas em 12 sistemas estelares adjacentes. Ou seja, tornar a humanidade o futuro Star Trek. Uma sociedade interplanetária. Para apoiar suas afirmações radicais, Tompkins forneceu vários documentos. Ele forneceu documentos, provas.
E uma autobiografia, o primeiro, é um estudo de Douglas Aviation Company, onde ele trabalhou em 1903 sobre os veículos lançados a serem usados no programa secreto Nova. Muito bem. O segundo é um memorando de 15 de abril de 1903, da Douglas Aviation Company. Ele afirma a nomeação de Tompkins pelo Dr. Debus para o Centro de Operações de Lançamento e os projetos nos quais ele estava trabalhando para a NASA. E tem mais. Como chefe da seção de engenharia, Tompkins concedeu dezenas de missões espaçonaves projetadas para a exploração dos planetas que orbitam nossas estrelas mais próximas. Ele projetou uma estação a ser construída em Marte, veículos maciços e instalações de lançamento equatorial. Também projetou várias bases militares de 2.000 homens para a nossa Lua. E ele também foi o projetista do programa solar Wanda, que vai ser agora que o Gary McKenna hackeou em 2001. Impressionante isso, meus amigos. Então, só que prova que nós já tínhamos naves antigravidade já faz muito tempo. Durante a aterrissagem da Apollo 11 na Lua, em julho de 1969, Tompkins disse que estava no Centro de Operações de Lançamento da NASA, em Cabo Canaveral. Tompkins, pessoalmente, estava ali, nas mesas de operações, vendo tudo, observando tudo. Como parte de um grande contingente, a TRW, ele afirma que as câmeras de televisão da Apollo Lander forneceu uma transmissão ao vivo do que estava sendo testemunhado por Armstrong e Aldrin. Então, Armstrong e Aldrin foram recebidos por uma frota de espaçonaves extraterrestres que estavam ameaçadamente perto da Apollo Lunar Lander. Olha só que interessante. Quando o astronauta Neil Armstrong deu aquele primeiro passo para o homem da Lua, ele olhou assim para a borda da cratera e disse ao controle da missão: olha, existem outras naves aqui, meus amigos, e elas são enormes. Obviamente o público não ouviu essa declaração, ouviu as enormes naves alienígenas, tiveram que apagar tudo. Tompkins fez um desenho do que viu na câmera ao vivo da Apollo, tá aqui. Aí eles tiveram que recorrer às imagens do Kubrick, né, gente? Kubrick, isso. Muito bem. Fantástico. Tompkins contou que, mesmo impedindo a Marinha dos Estados Unidos de estabelecer bases tripuladas na Lua, os extraterrestres permitiram vários outros pousos adicionais da Apollo para pegar algumas pedras e brincar na areia. Essa afirmação de Tompkins é consistente com as interceptações de rádio RAM, da transmissão ao vivo e as afirmações do ex-funcionário da NASA, Otto Bender, outra testemunha. Aqui, missão Apollo 11, encontro com extraterrestres. De acordo com Bender, os astronautas Apollo 11 transmitiram que estavam sendo observados por grandes veículos alienígenas. Bender confirmou que os operadores de rádio RAM interceptaram sinais transmitidos da Apollo 11 para a sede da NASA em Houston, com a seguinte mensagem, que a NASA filtrou do público. Prestem atenção. Controle da missão, controle da missão. Chama Apollo 11. Apollo 11. Esses bebês são enormes, senhor. Enormes. Ó Deus, você não iria acreditar. Estou dizendo que há outras espaçonaves lá fora, alinhadas do outro lado da borda da cratera. Elas estão na Lua, nos observando. Em agosto de 2012, o Dr. Greer revelou que conversou com parentes próximos, parentes de Armstrong e Aldrin, que haviam ouvido a verdade sobre o que os astronautas viram na Lua. Olha só, amigos próximos e familiares muito próximos de Neil Armstrong e Buzz Aldrin disseram que, de fato, existiam numerosos OVNIs grandes ao redor da cratera onde o módulo lunar pousou. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, fora o testemunho dos familiares. Então, as evidências sobram. O testemunho de Greer é significativo, pois apoia a afirmação de Tompkins de que havia uma feed de vídeo ao vivo gravando que Armstrong e Aldrin estavam vendo. Imagens reais. Então, por que a NASA acabou encerrando a missão Apollo de avistamento terrestre? Estava lá observando a Terra. A resposta de Armstrong, conforme retransmitida por um professor anônimo em um simpósio da NASA, é o seguinte: prestem atenção aqui na resposta de Armstrong. Professor, o que realmente aconteceu com Apollo 11? Armstrong, foi incrível. Claro, sempre soubemos que havia uma possibilidade. É fato que fomos avisados. Nunca houve qualquer dúvida sobre uma estação espacial ou uma cidade lunar. Professor, o que você quer dizer com avisado? Armstrong, não posso entrar em detalhes, exceto para dizer que suas naves eram muito superiores à nossa, tanto em tamanho quanto em tecnologia. Rapaz, como eles são grandes. Olha como era grande. E ameaçador. Não há dúvida de uma estação espacial alienígena na Lua. Professor, mas a NASA teve outras missões depois da Apollo 11? Armstrong, naturalmente, a NASA estava comprometida naquela época e não podia arriscar um pânico na Terra e jamais iria divulgar a verdade. Mas foi realmente um furo rápido de volta. É só pegar alguma coisinha e cair fora. Muito bem. Os ocupantes terrestres das grandes naves estelares que intimidaram a missão Apollo 11 não queriam que a Marinha dos Estados Unidos estabelecesse uma cabeça de ponte para as futuras bases militares na Lua. Ao impedir que a Marinha dos Estados Unidos de seguir em frente com seus planos de colocar 10.000 pessoas na Lua, usando vários lançadores de foguetes Nova, ao longo da década de 1970, o programa Nova efetivamente chegou ao fim esmagador em julho de 1969 e só foi restabelecido agora com os acordos Artemis, que seria a revanche do projeto Nova. Realmente isso aqui é uma
história excepcional. 3 portas misteriosas dentro da grande pirâmide de Gizé serão abertas. É uma grande notícia, meus amigos. Aliás, a própria comandante Ardana, no início do ano, ela falou que as pirâmides seriam o catalisador de grandes descobertas, inclusive da divulgação. Zahi Hawass, ex-ministro de Estado para Assuntos de Antiguidades do Egito, disse ao Dissan sobre sua próxima missão para descobrir onde as portas levam. O famoso arqueólogo disse a Dissan que liderará uma equipe de arqueólogos para desvendar o mistério em 5 de dezembro. Hawass referiu-se, aliás, a Helena Danan trabalhava com Zahi Hawass, porque ela é egiptóloga. Hawass referiu-se às portas de pedra como principal descoberta que o deixou com mais perguntas do que com respostas. Espetacular! Abre aspas. Acho que até agora as portas secretas que encontrei dentro da grande pirâmide são realmente uma descoberta que precisa de muitas perguntas e muitas respostas. Dentro de cada pirâmide encontrei as chamadas 3 portas. 3 portas. Ele acredita que existe uma quarta ainda. Uma na entrada sul da segunda câmara, que possui 2 alças de cobre. 21 centímetros atrás daquela encontramos uma segunda. E no túnel norte encontramos a terceira porta com 2 maçanetas de cobre. No dia 5 de dezembro, estou liderando uma equipe para ver, descobrir e responder as perguntas sobre estas portas. E essas portas, existe uma grande possibilidade, entendamos isso, de dar acesso à sala de registro que fica embaixo, exatamente, do complexo dessas pirâmides no Egito. Uma investigação envolveu a criação de um pequeno buraco na primeira porta sul e enviou uma câmera acoplada a uma sonda através dele. Foi assim que uma segunda porta foi descoberta atrás dela. Pensa-se que poderá ter a ver uma quarta porta escondida, atrás da porta norte, que tornaria o desenho simétrico. Hawass disse a Dissan, abre aspas, é realmente uma das coisas mais incríveis que me fez fazer muitas perguntas, esperar por muitas respostas. Ele acrescentou que espera revelar o segredo da grande pirâmide pela primeira vez. Aliás, ele já tinha prometido isso, e quem sabe dessa vez isso se concretize. Revelar o segredo da grande pirâmide. A grande pirâmide também é conhecida como a pirâmide de Khufu, e foi construída por volta de 2570 a.C., como local de descanso final do faraó Khufu. Ela é conhecida como conter 3 câmaras, incluindo a chamada Câmara da Rainha, onde as 3 portas misteriosas estão localizadas em 2 poços localizados, um em frente ao outro. Ele escreveu, estamos planejando limpar um poço sul para fora para saber se ele abre para o exterior. Se isso acontecer, então é possível que fosse uma porta simbólica, para o rei usar na travessia para o submundo. Se tiver selado, temos que retornar ao papiro Witzcar e ler como Khufu estava procurando os documentos do deus Tote, que na verdade era o próprio Nigishizida, para ajudá-lo no desenho de sua pirâmide. Somente pesquisas mais aprofundadas sobre os poços poderão revelar sua função, resolvendo um dos muitos mistérios da grande pirâmide. Fantástico. Aqui é uma informação, essa aqui, meus amigos. Criatura alienígena de cabeça grande filmada em estacionamento em Fresno. Criatura alienígena de cabeça grande filmada em estacionamento de Fresno. Fantástico. Daqui a imagem. Isso aqui ele foi flagrado, por câmera ali. Muito bem. O vídeo carregado 10 de novembro de 2023 afirma mostrar uma estranha criatura com cabeça enorme e um corpo esguio se movendo no estacionamento em Fresno, Califórnia, no meio da noite. Aos 20 anos agora, Boriska fala categoricamente que os marcianos têm uma conexão forte com os antigos egípcios na Terra e que a vida na Terra mudará quando a grande esfinge de Gizé for desbloqueada. Então, por isso que existe essa grande expectativa dos Zahi Hawass. Aliás, foi profetizado pelo garoto prodígio Boriska. E o próprio Edgar Cayce, ele fala também, ele fez uma profecia, que quando o segredo da grande pirâmide for desvendado, irá mudar o mundo completamente. E nós sabemos que tem, de fato, este potencial. E tem mais, meus amigos. Recentemente foi descoberto, vamos recapitular essa informação aqui, foi descoberto um túnel secreto que leva à grande pirâmide de Gizé. E foi descoberto, assim, de forma totalmente acidental. E ilegal também. Uma pessoa que fez um túnel ali por conta, próximo à grande pirâmide. Descoberto o túnel secreto que leva à grande pirâmide de Gizé, por equipe de código antigo, 4 de novembro, aqui. Inúmeras missões arqueológicas tentaram encontrar as estradas que levam à grande pirâmide de Gizé. Mas todas as buscas terminaram em fracasso, até que um residente local, que vivia perto do Planalto de Gizé, fez uma das descobertas mais importantes da última década. Durante uma escavação ilegal, porque, sim, não pode fazer, abaixo de sua casa, ele descobriu um túnel que levava à pirâmide de Khufu, exatamente esta que o Zahi Hawass
está procurando. Provavelmente são as mesmas câmeras que levam às mesmas portas e que provavelmente levam às salas de registros com as tecnologias. A maior das 3 pirâmides de Gizé. Impressionante! E, recordando aqui, meus amigos, o Zahi Hawass também fala do corredor da Grande Pirâmide de Gizé, visto pela primeira vez. Esse corredor, segundo a Helena Danã, leva exatamente para as salas de registro. E tem uma espaçonave, como se fosse uma arca nesse local. Aliás, o Jean-Charles Moyan confirma, ratifica esta informação. E o JP confirma também. Olha que interessante. Os arqueólogos egípcios, Zahi Hawass disse que o corredor representava uma grande descoberta e que entraria em casas e lares de pessoas de todo mundo pela primeira vez. Ele também afirmou que poderia ajudar a revelar se a câmara mortuária do rei Khufu ainda existia dentro da pirâmide. Interessante isso, meus amigos, porque o Zahi Hawass prometeu que poderia ser uma grande descoberta, agora, de novo, foi criado um cenário propício para que isso possa ser revelado. Quem sabe agora vai. Agora vai. Muita propaganda, é claro que isso envolve também muitos entraves do Estado profundo, que acabam obstruindo essa divulgação, mas parece que existe uma grande possibilidade disso acontecer, sim, ainda este ano. E aqui, recordando vocês, Helena Danã, Jean-Charles Moyan e Radu Sinemar. Radu Sinemar também confirma do Projeto Zero. Radu Sinemar, JP, Jean-Charles Moyan, Edgar Cayce, o Borusca. Nossa, é muitas informações, são muitas fontes. Garante que existe uma sala de registro abaixo da Esfinge de Gizé, que é protegida por seres felinos. Aqui, no caso, seres felinos é do Jean-Charles Moyan e do Radu Sinemar, e confirmado pela Helena Danã. Aqui é um desenho do Jean-Charles Moyan com 10 anos de idade. Aqui, olha só as pirâmides, fantástico, a Esfinge, e aqui as naves, meus amigos, com as salas de registro, bem abaixo aqui, olha a pata da Esfinge. Incrível. Em 1991, Helena Danã foi enviada para a Esfinge de Gizé, por Torran. Essa câmara onde se encontram as espaçonaves fica uma frequência dimensional diferente. Por isso eles tiveram que mudar a frequência do ambiente, fazer essa adaptação, para poder acessar essas espaçonaves. Torran explicou que essas espaçonaves foram construídas por uma civilização antiga, que não era da Terra. Eles deixaram suas tecnologias e seus arquivos nessas espaçonaves. Nesse local havia tecnologia de cristal e ovos de cristal, que continham a tecnologia holográfica. Aliás, tecnologia holográfica foi vista também na Esfinge de Bucege, na Romênia, e é algo bastante comum em todas as salas de registro. Salas de registro são locais onde são guardadas tecnologias alienígenas, diferentes. O Nigshizida, segundo a própria Helena Danã, é que construiu e escondeu essas tecnologias que seriam dos próprios Atlantes, para que um dia, onde a humanidade fosse liberta, pudesse ser entregue novamente à humanidade. Espetacular. Helena foi levada novamente para a câmara secreta da Esfinge por Anax, o Egarote, onde pôde ver outros ovos de cristal holográfico. Esses ovos holográficos são resguardados por guardiões felinos de uma galáxia distante. Esses seriam os guardiões, os protetores dessas tecnologias, que seriam os seres felinos. E Helena esteve na Esfinge em outras ocasiões, a princípio por projeção astral e posteriormente teletransporte, ou seja, fisicamente. E o ser felino guardião ancião disse que a informação total do que havia nos ovos de cristal seria entregue para toda a humanidade no momento adequado. Espetacular. E tem mais aqui, meus amigos. Vamos linkar essa informação com a informação do Sam. Isso aqui ele teve no Dr. Michael Sala, que é o Sam Osmanagic, é arqueólogo também, ele que descobriu o fenômeno da pirâmide da Bósnia. Dr. Osmanagic, PhD, é um arqueólogo reconhecido internacionalmente, que descobriu um grande complexo de pirâmides perto da cidade de Visoko, na Bósnia. Nos testes científicos que conduziu, o Dr. Osmanagic descobriu que o principal pirâmide da Bósnia, o Templo do Sol, transmite poderosas ondas escalares. Ondas escalares. Anota esta informação, memorize essa informação, porque a gente vai usá-la bastante aqui na nossa explanação. Capaz de comunicações interestelares. Olha só, quem está dizendo isso é o Sam Osmanagic, PhD, arqueólogo. Essas ondas têm lembrado a recente descoberta de ondas estacionárias, uma forma de energia livre, descrita por Nikola Tesla, e que pode constituir a base de uma internet cósmica na galáxia, ou seja, internet quântica. Está sendo propiciada, inclusive, pelo Starlink, segundo a Helena Danã, pelo Elon Musk. Fantástico. Essas pirâmides são as maiores e mais largas do planeta. Segundo o Dr. Osmanagic, as pirâmides do Sol, que é a maior das 3, estende-se por cerca de 360 metros em seu lado oriental e 220 metros no seu lado norte, onde se encontra com as colinas. Acredite que as ondas escalares ou ondas estacionárias viajam a uma velocidade de bilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, meus amigos.
Essas ondas não são afetadas pela radiação cósmica ou qualquer outra massa cósmica. Por causa disso, surgiu a ideia de chamar de uma internet cósmica. E se refere a uma rede intergaláctica que torna possível a comunicação entre lugares extremamente distantes na galáxia, em apenas um instante, semelhante à forma como a internet funciona no nosso planeta, mas a um nível maior. Ou seja, as pirâmides seriam uma forma, elas emitem energia escalar, isso seria uma forma de você fornecer, enviar uma informação daqui para Alfa Centauro, daqui para para Andrômeda, para a galáxia de Andrômeda, instantaneamente e receber esta informação. Você pode se comunicar com o universo. Impressionante, eu posso ligar para as Pleiades, ligar para Andrômeda, ligar para Arctúrios e falar com os arcturianos. É isso que se trata. Realmente espetacular. Quando Goran Marjanović, um engenheiro eletrotécnico bósnio, chegou ao local, em Visoko, ele não sabia o que esperava. Usando diversos equipamentos, ele começou a fazer medições em toda a área para ver se poderia detectar alguma forma de energia, meus amigos. Ele queria ver se a energia realmente existia. Ele ficou surpreso quando seu aparelho captou um sinal fraco, identificando como ondas escalares, novamente, ondas escalares, também conhecidas na doutrina OVNI, teoria da conspiração, como energia do ponto zero. Energia escalar seria energia do ponto zero. A energia escalar também seria uma forma de redefinir o nosso DNA e a composição de todas as coisas, inclusive da matéria. A energia escalar também seria energia que vai nos conduzir para as densidades superiores. É isso que produz. E as pirâmides seriam os retransmissores dessa energia cósmica. E elas já estão ativadas, como vocês vão perceber. Esse estudo aqui é realmente incrível. Bem no topo da pirâmide do Sol, a ideia que gira em torno dessas ondas refere-se a elas como um meio de comunicação entre os lugares distantes da galáxia. E entenda, meus amigos, além de enviar e receber informações, dados de qualquer ponto do universo, essas informações também podem enviar informações para o nosso DNA, modificando o nosso DNA e as moléculas. Impressionante. E é exatamente esse é o processo de transição entre a terceira e a quarta e quinta densidade, cientificamente falando. As ondas escalares são propagadas do centro da galáxia. E essas informações codificadas é captada pelo quê? Pelo nosso DNA, que está agindo como uma antena cósmica ou receptor. Como essa tecnologia é baseada em ondas escalares, que são mais rápidas do que os nossos sonhos, muito mais rápido que a velocidade da luz. Superem muito a velocidade da luz. Não tem fronteiras. A informação transmitida está viajando de um canto para o outro da galáxia, em um piscar de olhos, semelhante ao funcionamento da internet, mas em uma escala cósmica. Então, informações estão chegando dos confins do universo, das Pleiades, Arctúrios, estão interagindo com o nosso DNA. Não sou eu que estou dizendo, são cientistas. É arqueólogo. E se você está achando isso incrível, nós vamos comprovar, porque tem inúmeras evidências. De acordo com um estudo realizado no local, em Visoko, os antigos usavam pirâmides, prestem atenção, eu peço encarecidamente, como meio de comunicação intergaláctica. Eles faziam isso para telepaticamente projetar informações nas ondas escalares que se transmitiam através de enormes cápsulas de cristal. Cápsulas de cristal. Então, essas cápsulas de cristal... Cápsula de cristal não seria como um ovo de cristal? É exatamente, meus amigos. As peças vão se encaixando, instalando no topo das pirâmides, exatamente como tem debaixo da pirâmide de Gizé, onde é guardada por seres felinos. Acredite que as pirâmides eram parte de uma enorme rede de comunicação e que tais monumentos são encontrados em todos os corpos celestes, onde as espécies avançadas tinham se desenvolvido e evoluído. Apenas 3% das pirâmides do mundo foram descobertas ou exploradas. A maioria está o quê? Coberta por vegetação. Então, 97% de todas as pirâmides do mundo não foram exploradas. Sem falar das pirâmides da Amazônia, com muitos locais do mundo, lugares remotos, repletos de pirâmides que estão cobertas por vegetação. No Brasil existem inúmeras. As pirâmides estão alinhando as linhas-lei, presta atenção. As pirâmides estão alinhando as linhas-lei, que são os meridianos da Terra, do planeta Terra. Isso. E, principalmente, as linhas vulcânicas, em todos os cantos do mundo, do Egito ao México. Você quer mais fatos? Você é cético? Eu vou mostrar muito mais. Aqui. Ondas escalares, DNA. Aqui. Constantine Melli. Em 9 de novembro de 2023, o Dr. Sala publicou uma interessante entrevista com Caroline Corey, que já foi entrevistada pela Thaís, né? Já mais de uma vez. Eu participei de uma entrevista com ela. Que realizou diversos documentários relacionados ao tema de vida extraterrestre. Vários filmes, documentários. Durante a entrevista, ela falou brevemente, prestem atenção,
sobre ondas escalares e como elas podem estar interagindo com o nosso DNA. Ou seja, elas têm esse potencial, elas podem de fato mudar o nosso DNA, trazendo informações do cosmos, dos confins do universo para o nosso DNA. Ela descreve as ondas escalares como algo muito diferente das ondas eletromagnéticas. Não tem comparação. Normais, com os quais estamos familiarizados. Não se trata disso. Ondas escalares são ondas longitudinais. Iriam para todas as direções, no tempo e no espaço. Todas ao mesmo tempo. E o mais importante ainda, elas passam pela matéria. Então essas ondas conseguem atravessar paredes, pedras, o que você quiser, metal. Elas viajariam pelo universo basicamente mais rápido que a velocidade da luz. Então a Caroline Corr confirma aqui as informações do Dr. Sam Osmanagic. Fantástico. Corrobora, fielmente. Mas tem mais. DNA e biologia celular. Professor aqui, Ing K. May. Abre aspas. O DNA gera uma onda longitudinal que se propaga na direção do vetor campo magnético. As frequências computadas da estrutura do DNA concordam com as da radiação biofóton prevista. A otimização da eficiência minimizada, as perdas de condulação leva à estrutura de dupla hélice do DNA. Com essa primeira introdução de ondas escalar magnética, torna-se claro que tal onda é adequada para usar o código genético quimicamente armazenado nos pares de base dos genes e modulá-los eletricamente, de modo a aproveitar a informação do núcleo da célula para outra célula. No receptor, ocorre o processo inverso. A informação transportada é convertida novamente em uma estrutura química. A energia necessária para alimentar o processo químico é fornecida pela própria onda escalar magnética. Então, segundo esse professor, Dr. Ing K. May, essa informação de onda escalar pode modificar completamente a composição do DNA. Agora eu pergunto para vocês, não seria esse o mecanismo que vai ativar o nosso DNA e vai nos levar até a quarta densidade? Muito provavelmente. Nikola Tesla e as ondas escalares. Parece não haver dúvida que Nikola Tesla cobriu o trabalho com ondas escalares. O próprio Mayo diz que Tesla mediu as mesmas ondas de Mayo. Mediu há mais de 100 anos. Aqui está uma citação de, presta atenção, de Tesla, no caso. Abre aspas. As ondas de Tesla também são conhecidas como ondas escalares, ou ondas longitudinais. Nikola Tesla estava experimentando ondas escalares na década de 1890. E é o acesso a essas informações das ondas de Tesla que permite que os efeitos benéficos da metamorfose de Tesla ocorram. Ao contrário das ondas transversais do eletromagnetismo, que se movem para cima e para baixo, perpendicularmente, a direção para onde estão indo as ondas de Tesla vibram alinhadas com a direção de propagação. Então elas têm endereço fixo. Imagine a vastidão desse tópico, o nosso DNA sendo capaz de se comunicar com outro DNA. Então, um DNA se comunicando com outro DNA. E poderia passar a informação, por exemplo, um pleiadiano poderia passar a informação do seu DNA para o seu DNA. Um arcturiano poderia passar a informação do DNA dele para o seu DNA. Teria esse potencial. Impressionante. No outro processo, utilizando as ondas escalonadoras de Tesla. E não apenas com o DNA dentro de um corpo, mas potencialmente transmitindo e recebendo informações de outro DNA. Talvez de outras fontes, incluindo o que é denominado DNA fantasma. Daqui a pouco eu tenho também uma live completa sobre o DNA fantasma. Que seria energia que é emanada pelo próprio DNA após a morte. O DNA continua existindo. Esse seria o DNA fantasma. A informação do DNA existe mesmo depois do desencarne. Isso quer dizer que o nosso DNA, através das ondas escalares, poderia se comunicar e receber informações de outras realidades. Repetindo, isso significa que o nosso DNA poderia receber informações de outras realidades físicas, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima densidade, e até mesmo de outras dimensões físicas. Inclusive do mundo espiritual, também do mundo espiritual. Não podemos excluir, não. Óbvio, do mundo espiritual também, do mundo dos desencarnados. E até mesmo de mundos paralelos. Aliás, não tem limites, as possibilidades são múltiplas. Quando Helena Danã e Alex Collier, prestem atenção, dizem que somos capazes de nos comunicar com as nossas famílias de alma, prestem atenção. A gente fala muito, vamos comunicar com a minha família de alma. Como que você faz isso? Através do seu DNA. Através do nosso DNA, devido a certas partes dele ressoarem com o planeta de origem. Então, se o seu DNA ressoar com o seu planeta de origem, ou seja, entrar na mesma frequência desses seres, você vai se comunicar com eles. É como eu digo, a melhor forma de você se comunicar com a sua família de alma é começar a pensar e ver a realidade como eles enxergam. Então, se você fica na vibração do medo, se você fica na vibração, ainda nos sistemas de crenças, entregando o seu poder a outras autoridades, aí fica realmente complicado. Você cria uma barreira para si mesmo. Mas todos podem, sim, se comunicar com a sua família de alma.
Essa comunicação provavelmente seria feita utilizando as ondas escalares. É assim que é feito. O mecanismo, o dispositivo para que esse processo realmente possa acontecer, ele é efetuado através das ondas escalares. As ondas escalares que podem trazer informações diretamente de outra galáxia, até mesmo de um mundo paralelo e até mesmo do mundo espiritual. Se você, de fato, conseguir entrar na frequência, você pode se comunicar com o mundo espiritual. É isso que o médium faz, só que numa escala menor. Na verdade, meus amigos, quando adentrarmos nas quartas densidades, todos vão ser médiums. Aliás, não haverá mais essa barreira entre mundo espiritual e mundo físico. Nas Pleiades não existe isso. Então parece aquele filme do Harry Potter, né, gente? Os fantasmas e os humanos convivendo todos juntos, os seres espirituais. Você convive com eles a todo momento. Você está enxergando o espírito. Você conversa com eles. Não existe o véu da separação. Muito bem. E assim também ocorre nos planetas evoluídos. Pirâmides emitindo fotos de energia para o céu. Agora, meus amigos, vocês vão entender. Existe um elemento físico que envolve Gaia, arcas, as arcas também ajudam nesse processo, e as pirâmides. As pirâmides seriam os retransmissores dessas energias escalares. Gratidão.